Na sequência, né, dos nossos vídeos a respeito do livro que eu estou lançando, né, um livro de literatura, uma trilogia espírita, hoje eu vou falar sobre os capítulos do livro. Então, se vocês abrirem, né, o livro, e vocês vão encontrar, depois da apresentação, o sumário do livro, né, com os diversos capítulos. E eu confesso para vocês que eu sou muito fã dos livros do Dan Brown, né, que vocês devem conhecer, o Código da Vinci, Anjos e Demônios, Inferno, o Símbolo Perdido, né? Mas embora as tramas, o assunto, né, que eu abordo seja bem diferente, né, dos livros do Dan Brown, eu gosto muito da forma de escrita dele, né, então eu tento me inspirar no estilo de escrita dele, que eu acho muito interessante, e também na divisão de capítulos. Né? Então, se vocês forem ver, né, os livros do Dan Brown, ele cria capítulos em que ele bota os tópicos, mas são capítulos curtos, tá? No caso lá ele coloca só capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, né? E eu aqui no caso eu coloco o título de cada um dos capítulos. Então tu pode ter capítulo de uma página, de 2, de 3, né? Isso varia muito de acordo com o desenrolar da história. Mas aí nessa apresentação eu quero só passar com vocês, né, o sumário e o nome de cada um dos capítulos. Logicamente, né, eu não vou dar nenhum spoiler, mas vamos falar um pouquinho dos capítulos do livro. Bem, então o livro ele é dividido em duas partes, como quem assistiu a primeira apresentação, né, que foi sobre a sinopse do livro, ela é dividida em duas partes. A gente tem a primeira parte, né, que se passa em Lyon, na França, no século XVIII, e aí a gente tem alguns capítulos, né? Digamos que 3/4 do livro é a primeira parte, e 1/4 do livro é a segunda parte. Então tem toda uma razão, né, dessa primeira história ela ocupar 3/4 do livro, porque tinha que contar muita história, o que apresentar os personagens, os locais em que eles passam, né, as histórias, que são histórias muito intensas, então muita conexão entre a vida de diversos personagens, então ficou muito grande. E a segunda parte, ela é 1/4 apenas, mas digamos assim, ela vai refletir várias ações dessa primeira parte, tá? E logicamente a segunda parte do livro ela tem uma importância muito grande na sequência da trilogia. Então, a primeira parte ela começa, como eu falei lá na sinopse, né, com a chegada da Candice e do marido dela, o Conde de Gatineau, que é o senhor Antoine Rogers. Então, os forasteiros, né, depois o castelo da Janela Vermelha, o novo centro financeiro, né, então a importância que Lyon no século XVIII passou a ter na Europa. O Salvador das Almas, então a gente começa a falar do bispo Remy, né, em busca de informações em nome do reino. Aí aqui o Remy está querendo saber quem, afinal de contas, né, era aquele conde de Gatineau. As informações que o jovem Frontin vai ter, o regresso de Candice, então ela está voltando, né? Por que será que ela está voltando à cidade de Lyon? E aí a gente passa a alguns flashbacks, né? Então o passado que veio à tona, uma paixão conflituosa, a vida no castelo, aí seguindo aqui os sonhos de Dom Maurice, né? Dom Maurice era o pupilo, né? O ajudante do bispo Remy. Doces lembranças, aí o René começa a pensar sobre o passado, o rapto da donzela, as primeiras conversas, o pedido de casamento, o veredito final, a bebedeira na taverna, uma drástica decisão, envenenamento, o funeral de Luiz Bache, a suspeita do médico, a emboscada, a destruição de provas e o noivado do René com
a Candice, né? Depois a gente tem amargas lembranças, a reconstrução de uma vida, anjos da terra. Olha, afinal de contas, o que aconteceu, né, para que desencadeasse essas amargas lembranças, né? Quem está reconstruindo a sua vida? Aí a gente vem aqui, o irmão Aaron, né? Quem que era ele? A gravidez, opa, então alguém ficou grávida. Quem que foi que ficou grávida, né? O nascimento da filha da camponesa, parece então que é a filha de uma camponesa que ficou grávida, deduzimos. O batizado e o padrinho, o objeto perdido, que objeto era esse, gente? Frequentando a Catedral de Lyon, será que era a Catedral do Bispo Remy, né, que a gente leu na sinopse? Obtendo informações, contatos na Place Saint-Jean, o medalhão da jovem, que medalhão era esse, né? Desmascarando o noivo, a confissão de Madeleine, as memórias e o castelo. Seguindo, vejam que são vários capítulos, mas não necessariamente são capítulos muito grandes, né? O Conde de Gatineau. Então ouvimos falar desse Conde de Gatineau, né? Era o marido da Candice, que é o casal que estava chegando no castelo. O baile no Palácio de Versalhes, né? Não sei se vocês aí conhecem o Palácio de Versalhes, um palácio muito bonito que fica nos arredores de Paris, em onde muitos reis antigos, né, reis franceses, viveram. O novo compromisso, o sucesso nos negócios, o retorno a Lyon, né? Quem está retornando a Lyon, né? A recordação do velho bispo, as últimas palavras de um amigo, a surpreendente descoberta, a rejeição incompreendida, né? Quem estava sendo rejeitado, né? A jovem de Marsella, olha, então Marsella é uma cidade francesa muito famosa, né? Quem era essa jovem? Diálogo de mãe e filha, e o genro de Madeleine, os novos ventos na Catedral de Saint-Jean, novas revelações, e a procura do irmão Aaron. Será que ele estava perdido, né? O título dos capítulos podem nos levar a várias interpretações antes de ler o livro, né? O cachimbo da morte, né? O que será que era isso, né? A herança do castelo, o ataque à freira. Então alguém atacou uma freira. A carta enviada ao Vaticano. Então vejam que apareceu Lyon, falou-se de Marsella, agora a gente está ouvindo falar de Vaticano, falamos também de Palácio de Versalhes, né? Quantos lugares? A carta enviada ao Vaticano, a visita do Bispo Remy, acusada de bruxaria. Então quem foi acusado de bruxaria, né? Eliminando mais um adversário, a decisão do cardeal Baptiste, a descoberta do medalhão, né? Será que é o mesmo medalhão que a gente viu aqui, né? O medalhão da jovem? O crime de René, o disfarce, a revelação de Aaron vacilou, a investigação do Vaticano, né? Então, que investigação é essa? O depoimento da freira, o segundo interrogatório, mais algumas pistas, o retorno ao Vaticano, o empréstimo das roupas, Dom Salvatore, a perspicácia do cardeal Baptiste, o exorcismo. Então, será que o livro fala de exorcismo, né? Desmascarando o culpado, a prisão do bispo, o depoimento do bispo, né? Que bispo era esse? A traição de um aliado, os crimes da dupla, né? Qual dupla que foi, né? Então a gente ainda não sabe sem ler o livro. A visita do filho, a vingança do filho, a revelação tardia e a revoada de pássaros. Então, com esse capítulo, a revoada de pássaros, veja que o livro tem 405 páginas e até a página, quase a página 300, né, a gente tem a primeira parte do livro. Por isso que eu falei que 3/4 do livro é a primeira parte e tem toda uma razão para isso. Aí a gente vai começar a segunda parte, que dá um salto grande, né?
no tempo, 2015, e passa no Rio de Janeiro, Brasil. Então a gente vê, né, pela sinopse, né, eu não estou dando spoiler, pela sinopse vocês viram que comenta sobre um rico empresário chamado Juvenal. Então o início da segunda parte vai falar dele e da família dele, né? No topo do mundo, o diagnóstico, mais um dia de trabalho, lobo em pele de cordeiro, né? Quem era esse lobo em pele de cordeiro? Uma família quase perfeita, temida repercussão. Repercussão do quê, né? Toca o telefone, a palestra, a mensagem compreendida, o mendigo Noé, né? Qual a importância desse mendigo Noé na história? Quem era ele, né? As visitas, bons caminhos, fim da linha. Seguindo a segunda parte, né? O término, que término? Inconformismo, maus caminhos, a fogueira e o medo, viagem a Paris, o magnífico Palácio de Versalhes, né? Então, por que de novo aparece o Palácio de Versalhes? Um pouco da história de Paris, viagem a Lyon, traição, um olhar do passado, mais mensagens, quando a razão não quer aceitar os fatos, a partida incompreendida, não se julga um livro por um capítulo, e a paz e esperança que invadem os corações. Tá? Então é importante dizer que, apesar dessa segunda parte ser um quarto apenas, né, do livro, né, ela tem uma importância muito grande na sequência da trilogia. Logicamente, esses vídeos, pessoal, é só para despertar mais a curiosidade de vocês, né? Eu não tenho nem interesse ao fazer esses livros de dar spoiler. Logicamente, quem for ler o livro, né, à medida que for acompanhando os vídeos, pode ter um pouco mais de informação vinda do próprio autor do livro. Então, acho que é interessante, né, para quem for ler o livro, que também acompanhe esses vídeos. Bem, quem está aí interessado na história, né, onde vocês podem adquirir o livro pode ser adquirido no site da editora Apres, né? Eu deixei um recado aqui que eu estou sempre colocando nos vídeos, que a obra, tanto o primeiro, né, livro, que é esse aqui, quanto o segundo e o terceiro, que estão para sair, a presente obra, a trilogia, é uma ficção. Então, apesar de ser uma trilogia espírita, né, romance espírita, ele não é uma psicografia. Então, eu tenho que ser bem honesto, né, dizer, não é uma psicografia, mas é um romance espírita, calcado na doutrina espírita, né, então muito estudo, muita informação que foi averiguada, né, para ser escrito o livro. Por isso eu acredito que eu fui inspirado, né, espiritualmente em diversos momentos, na hora que eu estava escrevendo o livro. Então tinha momentos que eu escrevia, né, às vezes eu escrevia páginas e páginas em sequência. Logicamente depois sempre tem uma releitura, né, um olhar crítico, alguma alteração, mas eu tive momentos de escrever 10, 20, 30 páginas em sequência. Então é bem interessante. Vocês podem adquirir o livro no site da editora Apres, Repercussões de Outrora, livro 1, A Janela do Castelo. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link do livro no site da editora Apres. Ele também será vendido em outros portais, como na Amazon, Submarino, em outros mais. À medida que forem aparecendo, né, nesses portais o livro, eu vou colocando na descrição o link para vocês, ok? Então eu vou fazer outros vídeos, tá, a respeito dos personagens, dos locais que aparecem na história, para que vocês conheçam um pouco mais desse universo, né, que vai ser essa trilogia espírita. E também peço que quem for ler o livro, né, que depois coloque os comentários do que acharam do livro, ok? Muito obrigado aí pela atenção de vocês.